Oi, 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 gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as balinhas personalizadas aqui da loja. Essa é para abril verde e ela é muito facinha de fazer, mas tem alguns truques, né, para elas ficarem bonitinhas e para reduzir o trabalho aí de vocês. E eu vou passar para vocês alguns truques que eu uso aqui. Então vamos começar com a impressão. Eu uso o tamanho da impressão 6,5 por 6,5 e ela cabe 12 quadradinhos na folha. Eu já vi pessoas que usam 6 por 6, só que eu uso essa bala aqui de hortelã, que ela é um pouquinho maior. E aí as pessoas que usam a medida 6 por 6 elas usam a bala de iogurte, que ela é mais estreitinha. Então, a medida ou é 6 por 6 se vocês usarem a bala tradicional de iogurte. Aí, se vocês forem usar outro tipo de bala, faz a medida 6,5 por 6,5. Eu recomendo que vocês façam 6,5, porque se precisar, vocês cortam as pontinhas, né? E aí acaba cabendo 12 quadradinhos iguais na folha. Então, essa minha arte, a parte central dela é quadrada, então não teve muita dificuldade, mas o que vocês têm que prestar atenção? Essa minha balinha, ela vai grudada num cartãozinho, dessa forma aqui. E a gente vai fazer ela deitada. Então, se você vai usar a sua balinha deitada, a sua arte, ela tem que ser deitada, né, na horizontal. E aí, se você for usar a sua balinha em pé, então eu sugiro que a sua arte seja mais centralizada em pé. Então, é só isso que você tem que se atentar se você vai colocar a sua balinha deitada ou se você vai colocar sua balinha em pé. No caso, se a gente fosse colocar a balinha em pé, a gente teria que virar dessa forma aqui o papelzinho. Então, a gente teria que centralizar a arte da forma que a gente vai virar o papelzinho. Feito a impressão, eu gosto, se vocês virem aqui, as pontinhas da balinha, ela tá cortada. Deixa eu pegar uma aqui só para contextualizar. Eu acho que na hora de fechar ela fica melhor. Então eu pego a tesoura e eu tiro essas pontinhas aqui da balinha. Simples assim. Deixo ela quadradinha e tiro as pontinhas dela. E vamos então à montagem. Então, atentando de novo se a nossa balinha vai ficar em pé ou se a nossa balinha vai ficar deitada. No caso, a minha balinha vai ficar, como eu disse, deitada. E aí começa o truque. Vocês podem ver que a minha borda aqui, ela tá branca, né? É porque, como ela vai grudar no cartãozinho, eu não me importei muito bem em cortar direitinho para não aparecer. Mas, olha só, aqui é uma forma bem prática, bem visual de vocês verem. Aqui em cima, a minha bordinha tá branca. E aqui embaixo, a minha bordinha, ela tá verdinha. Então, eu vou deixar essa bordinha branca pra dentro. Pra na hora que o cliente virar a balinha, né, ele não vê essa bordinha branca. Lembrando que eu deixei porque vai grudado no cartãozinho, o cliente não vai ver. Então, na hora de destacar a etiqueta, eu destaco do lado que vai ficar pra dentro. Tá vendo? Então, a parte branquinha vai ficar pra dentro. Por quê? Porque acaba dando uma amassadinha aqui na ponta. Então, eu destaco o line da etiqueta e aí eu já vejo que essa parte aqui é a que vai ficar pra dentro. Outro macete que a maioria das pessoas usam é colocar este papelzinho aqui no meio da balinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Por que a gente coloca esse papelzinho? Porque na hora de abrir, tá vendo aqui que essa parte não vai ficar colada? Vai ser muito mais fácil para o cliente abrir. Eu vou deixar um videozinho aqui no canto, na sequência, no cantinho, só para não atrapalhar, de uma balinha que não tem esse papelzinho. Gente, é muito difícil. O cliente rasga, rasga, rasga. Sai o plástico da balinha junto e aqui pode até contaminar a balinha. Então, aqui o cliente vai puxar aqui e vai abrir a balinha e vai ser mais fácil de abrir. E como que eu faço essas tirinhas? Eu pego esse liner aqui e corto ele em 4. Aí eu corto ele em 4 e já fica, ó, a tirinha que eu vou colocar aqui no meio. Então, vamos lá. Como a minha arte é assim, eu vou colocar a minha balinha nessa posição, eu vou colocar o meu papelzinho nessa posição.
Então, eu sempre coloco o papelzinho na posição ao contrário que vai a balinha. Então, a balinha, nesse caso, agora ela tá em pé. Então, eu coloquei o papelzinho deitado e a balinha em pé. Agora, eu vou fechar as abinhas. Vou fechar essa ponta, olha lá, a ponta branca por dentro. E a ponta certinha por fora, com bastante cuidado para ficar bem certinho. Isso a gente vai levando prática. No início as minhas balinhas ficavam bem amassadas, agora eu já tenho uma certa prática e eu consigo fazer com que as balinhas, elas, né, fiquem mais retinhas. Fechei as duas pontinhas. Virei, olha, a arte tá aqui no meio. Ah, uma coisa que eu não disse, eu uso papel fotográfico 130. Há uma discussão na internet, qual papel é melhor? Como eu só uso 130, eu não uso nem o 90, nem o 150, eu uso para fazer as balinhas também o papel 130, mas algumas pessoas reclamam que a borda dela, ela acaba soltando. Então, o que eu faço? Eu pego a minha dobradeira, esse daqui, ó, eu comprei uma vez um papel de parede e veio ela. É ela que eu uso para colocar o meu papel na base de corte da silhuete. Então, ela é bem molinha, bem macia, mas tem gente também que usa cartão de crédito. E você pode usar o que você tiver. Então, eu pego e passo essa espátula aqui na bordinha da bala. Isso ajuda com que a bala, ela grude melhor. E também, olha, tá vendo que fica um quadradinho mais bonitinho? Então, tem duas funcionalidades. Então, para sua bala não abrir com facilidade, você faz, ó, essa pressãozinha aqui nos cantos e além dela ficar mais quadradinha, ela ainda fica bem fechadinha. Agora, sobrou um pouquinho de papel no canto, a minha arte é até maior, sobrou um pouquinho de papel, eu vou lá e corto. Tem muita gente que corta os cantinhos com tesoura de picotar. Mas como eu trabalho, assim, é gosto, né? Eu trabalho mais com empresas e eu gosto de um corte mais reto, eu corto as pontinhas com tesoura normal. Mas vocês podem cortar os cantinhos com a tesoura de picotar. E tá pronta a nossa balinha, ó. No meu caso, eu vou colar no cartãozinho, mas vocês podem vender ela no cento ou vender, agregar o valor colado no cartãozinho. E uma coisa que eu queria deixar pra vocês, que no começo eu não gostava de fazer balinha. Porque eu achava que as minhas balinhas ficavam feias e amassadas. E aí eu olhava as fotos das pessoas na internet e falava, nossa, por que as minhas balinhas nunca ficam bonitas? E aí depois de muito tempo eu fui descobrir, gente, que não é culpa nossa de às vezes as balinhas ficarem com papel meio amassado. Ó, dei a sorte de não pegar nenhuma, mas ó, se vocês virem essa daqui, tá vendo que amassou meio no cantinho? Já essa daqui ficou, deixa eu ver, quadradinha, bonitinha. Porque as balas, gente, elas não são quadradinhas simétricas. Elas vêm, às vezes elas vêm com um pedacinho mais amassado. Então, por conta disso, a gente, às vezes, não vai conseguir fazer com que o quadradinho fique certinho. E aí, por que a gente se cobra? Porque na hora de fotografar, a gente escolhe as melhores, né? A gente escolhe as que estão mais certinhas, que estão mais bonitinhas. Aí, acaba que a gente acha que a nossa balinha, que eu achava que a minha balinha não ficava tão perfeita. Mas lembre-se, né? Você tá encapando algum produto que já foi feito. Então, às vezes, ela não vai ficar quadradinha, mas que você tem que fazer o máximo possível para ela ficar bem presinha, não amassar e ficar bonitinha na hora de você entregar para o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me sigam, né? Compartilha com quem vocês acham que esse vídeo vai ser interessante. E me siga, né? Que sempre eu tô colocando as técnicas e os produtos que eu faço aqui pra ensinar vocês que ainda estão com dúvida. Um beijo e até o próximo vídeo.